Minhas amigas, meus amigos, hoje começamos a nossa conversa com uma ótima notícia. O Ministério Público Federal, através da procuradora Débora Duprat, atendeu ao nosso pedido, relatando a aflição que todos estão vivendo, e com isso a Caixa Econômica terá agora um prazo de 3 dias para explicar os casos em que ela não indeferir o requerimento de vocês, solicitando o apoio, solicitando a ajuda. Então a Caixa agora tem 3 dias para explicar por que ela não concedeu. Porque se for alguma pequena dificuldade formal, um problema de documentação, a pessoa tem condição de reapresentar o seu pedido. Ontem também nós votamos um projeto importante, 873, que amplia, especificando quem são os beneficiários da ajuda. O que nós tínhamos votado anteriormente era mais genérico, agora nós estamos detalhando que caminhoneiros, motoboys, cabeleireiras, pessoas que trabalham por conta própria, às vezes têm atividades que na nossa região não existe, a baiana no acarajé, a pessoa que pega marisco na praia, quem aluga cadeira na praia, chegamos a esse nível de detalhamento. Então, praticamente todas essas atividades que são informais, que a pessoa trabalha por conta própria e nesse momento está sem renda mesmo, porque com o isolamento social, com a diminuição das atividades das pessoas, com praticamente o cancelamento dos encontros em lugares públicos, essas pessoas realmente estão passando muito sufoco, estão sem renda. Então, ontem nós aceitamos uma proposta do Senado de detalhar ainda mais uma outra coisa também, era para pessoas com mais de 18 anos. Mas se for uma mulher, mãe, com menos de 18 anos, que seja aquilo que na sociedade se chama de mãe solteira, ela também poderá deferir. Nós votamos isso tudo ontem, até a meia-noite. A sessão começou às 2 horas da tarde, fomos até a meia-noite fazendo esse debate e conseguindo melhorar essa situação. Para quê, gente? Para as pessoas poderem ficar em casa. É preciso botar na cabeça que enquanto nós mesmos não fizermos a nossa parte e nos isolarmos, nós vamos ter essa pandemia por um tempo que vai ser um tempo devastador, não só nas nossas vidas, mas na economia e tudo. Além do risco, é claro, de morte, que a incidência da doença significa. Os relatos que a gente está tendo, inclusive de quem se curou, do grau profundo de sofrimento. Você não tem uma gripezinha, você tem uma falta de ar angustiante, como se você estivesse afogando no seco. É isso que as pessoas dizem. É uma sensação horrorosa, indesejável. Então, para que nós vamos contribuir para que as pessoas adoeçam e contagiem outras? Então, nesse momento, nós precisamos, de fato, dessas ajudas sociais, dessa ajuda econômica, para que as pessoas seriamente possam ficar em casa. Ontem caiu o ministro da Saúde. Na verdade, uma disputa política, porque como ele estava fazendo a recomendação, que é a mais sensata, a recomendação que é endossada pela Organização Mundial de Saúde, por todos os técnicos, por todos os pesquisadores das universidades, por todo o profissional de saúde responsável, o Bolsonaro ficou com ciúme. É disso que se trata. Ele quer ser o mais importante de todos. É uma pessoa absolutamente sem condições de exercer uma posição tão importante quanto a presidente da República, por causa da sua mesquinharia, por causa da sua burrice. Então, em função dessa disputa, dessa rivalidade, ele acabou ontem demitindo o Mandetta. E não é que o Mandetta estivesse fazendo grandes coisas, mas pelo menos o Mandetta fazia a recomendação correta de que nós não vamos derrotar a pandemia sem isolamento social. O Bolsonaro, pressionado pelo velho da van, pelo homem da Madeiro, por um bando de irresponsáveis, além de criminosos,
que veem o lucro acima de tudo, não tem a menor compaixão. Esse homem da van, que ficou rico na época dos governos do PT, essa é a grande ironia da vida dele, e que agora está passando esse sufoco, sem menor consideração, suspendeu o contrato de 11 mil trabalhadores que estão por conta agora do governo, do seguro-desemprego. Mas muitos deles, é claro, ganhavam melhor. Então, nós temos na semana que vem, quando retornamos com os trabalhos da Câmara, votar imediatamente a MP 836, que é a que disciplina essas coisas. Porque nesse momento, grande parte dos trabalhadores brasileiros, não é dos trabalhadores informais que eu estou falando não, os trabalhadores de carteira assinada, estão com uma queda brutal na sua renda. E aí não adianta chegar e falar com o seu credor: olha, esse mês infelizmente não vai dar, porque o meu patrão suspendeu o meu contrato. Nós precisamos de uma forma rápida, célere, como fizemos com a Caixa Econômica, de uma resposta para essas pessoas. A frase do Betinho: quem tem fome tem pressa, quem está passando sufoco quer a resposta para hoje, não é para amanhã. Então eu quero dizer a vocês que nós estamos nessa luta, apesar do presidente da República, que mais atrapalha do que ajuda. Ontem, inclusive, uma outra coisa extraordinária que ele fez, depois de ter, com brutalidade, interrompido a despedida do Mandetta. O Mandetta estava se despedindo dos seus funcionários, falando com a imprensa que ele tinha sido demitido. O Jair Bolsonaro irrompe pela sala e caça a palavra do Mandetta com a maior grosseria. Então, depois que ele fez essa estupidez, ele foi para uma empresa, para uma emissora de televisão, para agredir a Câmara, para agredir o presidente da Câmara, dizendo que nós, ao votarmos o socorro aos municípios, o socorro aos estados, que são quem faz o atendimento de saúde, não é o governo federal, não. Quem faz atendimento de saúde é, aqui em Juiz de Fora, é o Hospital João Penido. Quem faz o atendimento de saúde são as UPAs, é a Policlínica, é o HPS. Portanto, é a Prefeitura e o Estado que precisam de dinheiro. E nós votamos para repassar dinheiro para o Estado, para o município, exatamente para atender as pessoas. Agora vamos repassar recursos para as pessoas, para a Prefeitura poder dar cesta básica. Vamos votar isso agora, é a próxima coisa na fila. Repassar recursos sociais para atender, nesse momento, a emergência. Diz o Bolsonaro que nós estamos fazendo isso, que nós somos contra ele. Gente, é uma vaidade, né? É uma falta de noção. Vê se alguém está pensando no Bolsonaro. Nós estamos pensando na pessoa que nós conhecemos, que está pedindo uma cesta básica. A pessoa que está com dificuldade para pagar o aluguel. A pessoa que está com a conta de luz atrasada. Essas pessoas que nós estamos pensando. Alguém está lá pensando em Bolsonaro? Só ele que está pensando em si mesmo, com o seu egoísmo. Eu vou dizer a vocês, é muita infelicidade nossa, nesse momento que a gente está atravessando a maior crise dos últimos 100 anos, só tem comparação com uma situação semelhante que aconteceu 100 anos atrás, precisamente, que foi a espanhola, de 1918 a 1920, levou 2 anos, viu, gente? A espanhola levou 2 anos e matou 50 milhões de pessoas. Mais do que a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial matou 20 milhões de pessoas e a espanhola matou 50 milhões. Hoje é claro que nós temos muito avanço na ciência, muito avanço na medicina, então nós estamos preparados para lidar com um número menor de mortes, de doença, de sofrimento. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos enfrentando um inimigo aterrador. Então, nessas condições, eu quero dizer a vocês, fiquem em casa. Escutem os cientistas, os pesquisadores, os médicos, os profissionais da saúde. Fiquem em casa. Em Juiz de Fora, na nossa região,
Na maior parte das cidades, os prefeitos têm tido juízo, sensibilidade e criado condições de isolamento social, proibindo que fiquem abertos estabelecimentos que nesse momento, infelizmente, nós não podemos frequentar. Nós todos gostamos de ir para o barzinho, nós todos gostamos de ir para o restaurante, nós todos gostamos de ir para o shopping, mas nesse momento nós temos que pensar em primeiro lugar na nossa saúde, na nossa segurança e na saúde e na segurança dos outros. Então, por essas razões, nós começamos com uma boa notícia, depois falamos sobre esse tumulto que está a vida do Brasil e terminamos recomendando a todos que contem com a nossa luta em favor da sua renda, do seu trabalho e da sua saúde. E você também faça a sua parte. Fique em casa, mantenha o isolamento, relacione-se com as pessoas pela internet, pelo celular, pelas redes sociais, mas nesse momento a gente só dá um abraço remoto. Um grande abraço para todas, para todos e que Deus proteja todos nós.